queria trazer essa palavra de hoje. Ela tem um cunho exortativo, irmãos, mas Deus açoita aquele filho que Ele ama. E quando essa palavra ela for ministrada por mim aqui, vocês podem ter certeza que ela cortou primeiro em mim. E foi essa palavra que me trouxe aqui hoje. Porque todo mundo sabe os problemas que... O pastor Igor falou isso de manhã, os problemas que nós tivemos no grupo para ter o Café com Cristo. Muitos irmãos não se manifestaram. Poucos irmãos se manifestaram aqui para que isso acontecesse, para que esse culto acontecesse hoje. E eu pensei em jogar a toalha e não vir aqui. Não estar aqui hoje. Nem eu e nem o Igor. Mas Deus já tinha ministrado essa palavra no meu coração. E eu falei, e o Senhor falou comigo: se você não for lá, mesmo que você fale essa palavra, depois de você gravando em outro lugar ou falando em outro lugar, você não vai ter autoridade para falar ela. Se você não for lá e não falar isso para eles. Porque quando a gente é levantado pastor, irmãos, a gente tem que ir para onde a ovelha está, não interessa. E não interessa quantas estejam. O pastor, ele larga as 99 e vai buscar aquela. Você imagina, já tenho 99, deixa que aquela morra, não. Ele deixa os 99 em lugar seguro e vai buscar aquela, com o preço da sua própria vida. Isso é pastorear. Isso é amar os irmãos. Esse é um ofício em que muita gente pensa que é status dentro de uma congregação. Não, o pastor é o que mais serve. O pastor é o rupereta, é aquele que vai conduzindo o barco. Você sabe o que é um rupereta? É aquele, se lembra daquelas embarcações antigas, em que os remos eram lá no porão do navio, e que ficavam aqueles homens remando para o navio andar? O rupereta é aquele cara que fica no remo ali, fazendo aquele esforço sobre-humano para aquele navio gigante andar e levar a tripulação para lugar firme. E Paulo fala isso numa das suas cartas, compara o pastor a um rupereta, que é o que carrega o rebanho de Cristo para bosques verdejantes, para lugar seguro. Esse é o papel do pastor. Então não tinha como não estar aqui hoje, irmãos. Com 2, com 3, com 1, ou até mesmo eu, o Igor e o André. Mas eu estaria aqui hoje. A palavra que eu quero trazer aqui hoje, irmãos, o tema é o espírito de um gadita. Vocês já ouviram falar sobre os gaditas? Vocês conhecem alguma coisa a respeito dos gaditas? Alguém já ouviu falar sobre os gaditas? Os gaditas são os filhos de Gade. Gade é o 7º filho de Jacó, que ele teve com Zilpa, escrava de Lia, irmã de Raquel. E por que Deus me levou a meditar sobre os gaditas? Porque na história da Bíblia, em toda a sua história, na Escritura, existiram homens de Deus que se destacaram nas suas épocas. Cada servos de Deus se destacaram em determinados contextos. Foram chamados por Deus, se dispuseram a obedecer e fizeram a diferença na sua geração. E Deus espera isso de nós, irmãos. Deus te chamou de um lugar tenebroso e te trouxe para a luz. E você falou: eis-me aqui, Senhor. E Ele quer que você faça diferença. Ele quer encontrar aqui nesse lugar hoje, irmãos, espírito de gaditas. Homens gaditas. O que a gente pode aprender sobre os gaditas? Vocês vão ver o perfil desses homens, da onde eles saíram, a origem deles, e vocês vão ver que fala explicitamente de um exército que Cristo vai vir buscar para pelejar contra o 8º império, o império do anticristo no final dos tempos. Ele vai procurar um exército de gaditas. Os gaditas nunca perderam uma batalha. Eram destros no uso da lança e do escudo, ligeiros como gazelas nas montanhas,
tinham cara de leão. Os exércitos inimigos, quando viam os gaditas, se tremiam de medo. E os gaditas, o menor deles valia por 100 e o maior valia por 1000. 1000 homens. Você imagina um exército de gaditas vindo na tua direção com cara de leão, prontos e destros para a briga, para a peleja? Homens completamente dependentes de Deus para a batalha. Esses eram os gaditas. E Deus quer encontrar homens assim aqui hoje, com o espírito de um gadita. Então vamos lá. O espírito de um gadita. Existem personagens na Bíblia que se destacavam e que fizeram a diferença no contexto em que viveram. Vamos hoje, nessa tarde, falar dos gaditas e o que esses homens podem trazer de exemplo para nós. Qual é a origem deles? Quem foram os gaditas e como era o perfil desses homens? Então vamos lá, a origem dos gaditas. Gênesis, no capítulo 30, o verso de 9 a 11, diz assim: vendo Lia que ela mesma cessara de conceber filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. O contexto dessa história existia uma disputa entre Raquel e Lia para ver quem dava mais filhos para Jacó. Lia já tinha dado filhos, Raquel já tinha dado filhos, e elas começaram a pegar as suas escravas, as suas concubinas, e davam elas para Jacó para eles terem filhos. E tinha uma guerra, né, entre as irmãs para ver quem dava mais filhos a Jacó. Esse é o contexto em que Gade, o 7º filho de Jacó, nasce. Era Gade e Naftali. Gade era o 7º. Esses nasceram de Zilpa. Gade foi o 7º filho de Jacó, feito com a sua escrava Zilpa, que o chamou. Preste atenção nisso agora, irmãos. Isso é interessante. Zilpa o chamou pelo nome de uma falsa deusa cananita. Gade nasceu debaixo de idolatria. A gente sabe que as filhas de Labão, Lia e Raquel, e Labão, eles eram cananeus e eram idólatras, adoravam outros deuses. E para Lia não era diferente, ela adorava outros deuses. E quando Gade nasceu, ela falou afortunada e deu o nome de Gade por causa dessa falsa deusa. A palavra Gade significa afortunado, boa fortuna. Em outras traduções, a palavra Gade forma o radical da palavra tropa. É bem o contexto em que Gade nasceu. Tropa, guerra, batalha entre irmãs para ver quem dava mais filhos para Jacó. Era uma guerra entre as duas irmãs. Ele nasceu nesse contexto, Gade, e nasceu debaixo de uma idolatria, porque recebeu o nome de uma falsa deusa cananita, a deusa deles. Então, Gade nasce numa condição consagrada a uma falsa deusa, recebe o nome de uma falsa deusa e nasce debaixo de uma idolatria, debaixo de maldição. Você começa, eu já vou começar a trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Todos aqui nascemos debaixo da maldição, ou não? Todos aqui nascemos debaixo de maldição. A maldição adâmica. Se lembra? Do primeiro Adão, desobedeceu e foi colocado sobre ele, sobre a humanidade, a maldição. E por causa disso hoje, suamos para trabalhar, se temos dificuldades, cardos e abrolhos, para conseguir o nosso sustento, e para o pó da terra voltaremos. A mulher sente dor de parto, a mulher sangra, a mulher sente dores, tudo maldição herdada. Então nós, aqui, gentios, nascemos debaixo de maldição. Todo mundo ok? Todo mundo de acordo? Gade não foi diferente. Porém, em Gênesis 49, no verso 19, Jacó, seu pai,
abençoa os 12 filhos, dá uma bênção específica para cada um. Quando chega na vez de Gade, ele fala assim no verso 19 de Gênesis 49: Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele o acometerá por sua retaguarda. Ou seja, os gaditas, Gade, seriam valentes de guerra, invencíveis na batalha. Deus está falando, vocês vão guerrear, mas toda vez que vocês guerrearem, sofrerem contenda, brigas, vocês vão pela retaguarda e vão ser bem-sucedidos. Acometerá os inimigos pela sua retaguarda. Isso era a bênção que Jacó deu para Gade. E em Deuteronômio 33, nos versos 20 e 21, guarda bem essas bênçãos, tá, irmãos? Guarda isso, porque isso vai nos mostrar o perfil dos gaditas. Essas bênçãos vão se cumprir na vida dos gaditas. Elas quebraram a maldição da falsa deusa cananita a qual eles foram consagrados. E eles estão recebendo bênçãos do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Em Deuteronômio 33, Moisés fala, do verso 20 e 21, diz assim para Gade: de Gade disse, bendito aquele que faz dilatar, expandir a Gade, o qual habita com a leoa. Quem é que habita com a leoa? O leão. Guarda essa informação. Quem habita com a leoa é o leão. Não pode ser o macaco, nem o elefante e nem o antílope, senão vira comida. Mas quem habita com a leoa é o leão. E aí ele diz assim: o qual habita com a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do mestre, do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. A primeira bênção de Jacó disse que eles acometeriam pela retaguarda dos seus adversários e seriam bem-sucedidos. A bênção de Moisés diz que eles seriam como os leões, habitariam com leoas e sempre benditos seriam aqueles que fizessem dilatar a Gade, que fizessem a Gade expandir, e que ele ficaria sempre com a melhor parte, a parte do chefe, porque ele marchou diante do povo e executou a justiça de Deus e os seus juízos para com Israel. Ele foi um agente de Deus para trazer as conquistas para Israel e para fazer o juízo de Deus ser exercido em Israel. Então vocês estão vendo a importância, o destaque de Gade entre os 12. A gente gosta muito de falar de Efraim e Judá, né, das duas casas de Israel, mas você não esquece que tem outras revelações dos outros filhos de Jacó. E Gade é um deles, é um dos que se destacaram. Gade teve 7 filhos. Em Gênesis 46, no verso 16, você vai ver lá a genealogia, a descendência de Gade, os filhos de Gade. E se você tiver uma Bíblia com um aplicativo e você clicar nos nomes de cada filho de Gade, você vai ver que de cada filho de Gade saiu uma descendência de um povo, ao qual eles que deram origem a esse povo, esses filhos de Gade que deram origem a esses povos, eles eram príncipes desses povos, eram os principais, os cabeças desses povos. Esses 7 filhos criaram 7 povos diferentes, que se chamavam gaditas, porque todos descendiam de Gade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Todos descendiam de Gade. Mas, para você ver a importância, o destaque dos gaditas, que eles eram os filhos de Gade, os filhos diretos de Gade, esses 7 homens, eles lideravam esses povos ao qual eles foram os progenitores da descendência. Certo? Cada filho de Gade se destacou em sua época e foi príncipe do seu povo. Ou seja, os gaditas eram diferenciados. Aonde eles entravam, eles ficavam com a porção do chefe. A maior parte era deles. Mais na frente vocês vão ver tudo isso. Estou dando as peças para mais na frente a gente encaixar todas elas e vocês entenderem quem são os gaditas.
Vamos lá. Quem foram os gaditas e qual o perfil desses homens? Eu vou enumerar alguns perfis aqui, algumas virtudes dos gaditas. E vocês vão gravando aí na cabeça de vocês, tá? Os gaditas foram primordiais na conquista de Canaã. Quando o povo saiu do Êxodo, ficou 40 anos lá. Quando Josué e Caleb voltaram, espiaram a terra, e Moisés, ali já era Josué deu a ordem para que eles atravessassem o Jordão. Quem liderou as tropas foram os gaditas, eles que atravessaram o rio na frente da batalha para cumprir o propósito de Deus de dar as terras do além Jordão para as 12 tribos, para elas herdarem aquilo que Deus prometeu a eles. Os gaditas eram a ponta do exército, o fronte desse exército. Os gaditas foram primordiais na conquista de Canaã, foram obedientes a Deus e à liderança a quem estavam submetidos. Vai guardando isso, irmãos. Eram homens poderosos de batalha, destros na batalha, mas eram obedientes a Deus e obedientes à liderança ao qual Deus instituía. Eles se colocavam debaixo, mesmo sendo poderosíssimos. Eles tinham humildade e se submetiam à liderança que foi instituída por Deus. Eles foram obedientes a Moisés. Depois Moisés morre e passa a incumbência a Josué. Ou seja, quem chamou a Moisés foi Deus. E quem chamou a Josué foi Moisés. Porque Deus passou a Moisés e Moisés passou a Josué. E os gaditas entendiam isso. Eles poderiam dizer assim, mais na frente a gente vai entender vai encaixar isso que eu estou falando. Mas num dado momento, eles fizeram uma promessa, os gaditas fizeram uma promessa a Moisés, de que ajudariam o povo de Israel a atravessarem o Jordão e a conquistarem a terra prometida. Eles prometeram isso a Moisés. Mas eles só cumpriram essa promessa a Josué. Moisés morrendo, os gaditas podiam falar, minha promessa foi a Moisés, não foi para você, Josué, nós vamos ficar na nossa terra e vocês que se virem. Mas a fidelidade dos gaditas não eram a esses homens, a fidelidade dos gaditas era a Deus que prometeu a terra a Israel. Então você vai vendo o foco ao qual os gaditas se atentavam, era sempre ao propósito de Deus. Olha só, foram fiéis a seus irmãos, aos outros israelitas, e só herdaram a terra depois que todo Israel tomasse posse de sua herança primeiro. A gente vai ler isso aqui. Só vai anotando as virtudes aí. Eles podiam ter herdado a terra primeiro que as 11 tribos. Eles faziam parte das 12. Eles, quando chegaram aquém do Jordão, eles estavam caminhando do deserto para entrar em Jericó, certo? Precisava atravessar o Rio Jordão. Quando eles chegaram aquém do Jordão, antes de atravessar o rio, eles olharam a terra e a tribo de Gade criava gado, criava boi, tinham rebanhos. Eles olharam aquela terra e falaram para Moisés, Senhor, se te agrada, se foi de bom grado o que fizemos para ti, deixe que fiquemos com essa terra que é boa para criar gado, a gente quer ficar aqui, deixa a gente acampar aqui. E aí Moisés fala para eles assim, se eu der a terra para vocês agora, vocês vão esmorecer, os outros irmãos vão olhar que vocês fraquejaram e não vão atravessar o Jordão, vão querer ficar aqui. E o propósito de Deus é que vocês atravessem o Jordão, porque a terra prometida é lá do outro lado, não é aqui. E se vocês ficarem aqui, como é que vai ser para os seus irmãos atravessarem? A tribo de Gade fez o seguinte, foram fiéis ao propósito de Deus e honraram os seus irmãos. Não, podiam receber a terra e ficar ali, mas não, atravessaram o Jordão na frente da batalha, e todo mundo sabe que quem vai na frente é que morre primeiro, não é verdade? Eles foram na frente, atravessaram o Jordão, pelejaram em Canaã e conquistaram a terra junto com seus irmãos, e depois que todo o arraial dos israelitas recebesse a posse da terra, eles voltavam para receber a deles. Sabe quanto tempo durou isso, irmãos? 25 anos. 25 anos
durou o papo que ele teve com Moisés para atravessar, que se cumpriu nos dias de Josué. Atravessaram o rio Jordão, na frente da batalha, chegaram lá, pelejaram com todos aqueles homens gigantes e um monte deles que tinham lá, acabou com aquilo tudo, e só depois que as 11 tribos se assentaram e receberam as terras, eles voltaram, e muitos nem voltaram, depois de 25 anos, voltaram para suas casas, para as suas mulheres, para os seus filhos e para o seu gado. Quem aqui está disposto a fazer isso, irmãos? Pelo seu irmão? A tribo de Gade, os gaditas fizeram. Então, olha lá. Eram obstinados no propósito de Deus. São as características dos gaditas. Eram valentes nas batalhas e poderosos em Deus nos combates. Valentes de guerra. Eram líderes natos. Sempre estavam à frente dos exércitos de Israel. Sempre no fronte das batalhas. E a principal virtude dos gaditas, eles estavam sempre dispostos a servir, sempre. Para os gaditas, irmãos, servir é mais urgente que herdar. Servir a Deus, ao propósito de Deus, é mais urgente que herdar. E é o que falta na nossa mentalidade hoje. Muitos irmãos acham que só porque conhecem as revelações, conhecem as coisas de Deus, já vão herdar. E os outros irmãos que precisam receber a herança, a gente faz o que com eles? Deixa eles para lá? Eu fico da minha casa pregando, no conforto da minha casa, do meu lado, o meu ar refrigerado, de frente para o computador, lanço um vídeo. Vocês que cheguem em Canaã e assentem o acampamento de vocês, porque o meu já está aqui. É assim que funciona? Para os gaditas não, irmãos. Os gaditas só descansaram depois que todos descansaram e receberam a sua terra. Sempre dispostos a servir. Tudo isso que eu falei, a gente vai começar a ler em textos agora, porque senão é só a minha fala. Em Números 32, nos versos de 2 a 7, diz assim: esse momento aqui, que eu vou ler, a tribo de Gade pede a Moisés as terras aquém do rio Jordão e obedece a Moisés, prometendo não abandonar Israel na conquista de Canaã. Ler os versos de 2 a 7, vou ler o verso 18, tá bom? Ó, diz assim, Números 32, verso 2. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e os príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eliate, Sebã, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê, se achamos graça, se achamos merecimento aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por quê? Pois desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Verso 18, desculpa. Mas eu vou ler o contexto desde o 16, tá? Verso 16. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais. O Gade falando, a tribo de Gade. Então se chegaram a eles, aos principais, e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos e apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança. Você vê a nobreza desses homens, irmãos? A nobreza que esses homens têm em cumprir o propósito de Deus com fidelidade. E fidelidade honrando seus irmãos. Porque no reino de Deus, irmãos, o maior serve mais aqui agora. E os gaditas tinham isso dentro do seu DNA, o serviço. A predisposição, a obediência e a fidelidade estava no DNA dos gaditas.
Em Josué, no capítulo 1, os versos de 10 a 17, acontece o cumprimento dessa promessa, desse papo que eles tiveram com os principais sacerdotes da época de Moisés. Agora isso vai se cumprir em Josué no capítulo 1, nos versos 10 a 17. Vamos ler aí, ó, Josué 1, os versos de 10 a 17. Diz assim: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés nos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passarei armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, os Gaditas, os Rubenitas e os de Manassés: Tudo quanto nos ordenastes, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Você está vendo que eles estão cumprindo a promessa que eles fizeram a Moisés com Josué? Você está vendo que os gaditas, eles não têm problema algum ao se submeterem aos seus líderes? Irmãos, o que a gente tem visto hoje nas igrejas, pelo menos é a minha experiência, é a insubordinação, a insubmissão. Aí muitos homens de Deus falam assim: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Você já ouviu isso? Eu não sirvo a homens. Então você vai me dizer, como é possível você servir a Deus sem servir a homens? Você consegue? Como é que você serve a Deus que você não vê? Você só serve a Deus servindo a homens, irmãos. Se você é obediente no seu serviço, se você é obediente a uma autoridade constituída, se você é obediente ao teu patrão no trabalho, se você honra teu pai e tua mãe, você está debaixo de autoridades, sendo submisso. E Deus honra. Deus honra. Porque você serve. Servir a homens é servir a Deus. Quando você serve o seu líder na sua congregação, quando você serve o seu pastor, você está servindo a Deus. Você não está servindo ao Pedro, ao André, ao Igor. Você não está servindo a nós. Você está servindo a Deus. E tem muita gente que não consegue achar o seu propósito na obra de Deus. Muita gente que fica: eu não sei o que Deus quer de mim. Eu fico sentado aqui há 20 anos nesse banco dessa igreja, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Como se Deus fosse o culpado de não revelar a esse filho de Deus qual é o seu ofício dentro da obra. Porque você só vai descobrir, irmãos, qual é o seu ofício dentro da obra no serviço. É lá que Deus vai falar contigo. Se é ali que Ele te quer ou se é ali que Ele não te quer. E Ele vai te dizer aonde você tem que estar. É no serviço. Como que você vai descobrir se você não faz nada? É no serviço. Deus revela o seu propósito. É servindo a Ele, servindo ao seu líder, servindo ao seu irmão, trazendo uma palavra, fazendo uma oração, indo evangelizar, pegando a mão e botando a mão na relha do arado e ir à obra. Porque não existe outra forma de servir a Deus se você não servir ao seu irmão, não servir a homens. Foi o que o Igor falou aqui hoje de manhã. Os gaditas, irmãos, eles tinham isso no seu DNA.
Não tinha problema nenhum em prometer para Moisés e cumprir na pessoa de Josué, porque eles sabiam que o que vinha de Moisés procedia de Deus. E se Moisés constituiu Josué líder para colocar eles dentro da terra prometida, era a Josué que eles iam se submeter. Homens valentes de guerra, homens poderosos, mas se submeteram a Josué. Obedeceram e cumpriram, foram fiéis ao que prometeram. Só herdaram a terra deles depois que todas as tribos dos 11 irmãos estavam assentados dentro da promessa. Olha a nobreza desses homens, irmãos. Está explicando por que eles têm cara de leão? A gente vai ler esse verso daqui a pouco. Eles têm cara de leão, porque o Evangelho de Mateus fala da realeza de Cristo, que ele é leão da tribo de Judá. Esses homens têm a cara da realeza. Esses homens, irmãos, os gaditas, eles vieram de uma idolatria, nasceram debaixo de maldição, mas no DNA deles estava a realeza. As bênçãos de Deus estavam sobre esses homens. E de igual forma está sobre a minha vida e a vida de vocês, que nascemos debaixo de maldição, mas por causa do leão da tribo de Judá, hoje nós somos reis e sacerdotes e reinaremos sobre essa terra. Existe essa promessa sobre nós, assim como existia uma promessa sobre os gaditas. Essa maldição foi quebrada por causa das bendições de Moisés e de Jacó sobre eles. Assim, de igual modo, sobre as nossas vidas tem uma promessa de bendição, ao qual herdaremos um reino sobre essa terra, um reino de sacerdotes, graças ao sangue precioso do leão da tribo de Judá. Esses homens nasceram debaixo de maldição, mas tinham um rosto nobre de leão, um rosto de realeza. Estava estampada no rosto desses homens. Se eles tinham cara de leão, ou se eles não tinham cara de leão, se isso é uma metáfora, uma palavra de linguagem, sei lá o quê, eu não sei, porque eu nunca me deparei com um gadita na minha frente. Mas que esses homens eram brabos, e esses homens tinham um perfil excelente, eles se destacavam. Então é isso, os gaditas receberam uma extensa faixa de terra, aquém do rio Jordão, terra boa para criar seus gados. Fizeram uma promessa a Moisés que só voltariam para suas terras depois que todo Israel estivesse de posse, cada um de sua herança. Mas só cumpriu essa promessa nos dias de Josué. Foram à frente do povo de Israel na travessia do Jordão, armados para a batalha em Canaã. Essa batalha durou 25 anos. Em Josué 4, os versos de 12 a 13, os gaditas sempre se colocavam na frente das batalhas. Eles sempre eram o fronte das batalhas. Olha aí. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Esses homens, eles arrebentaram todos os homens que estavam além do Rio Jordão, e por causa desses homens, Canaã foi conquistada por Israel, e por causa da dependência desses homens de Deus em meio às suas batalhas, e a gente vai ler mais na frente um texto falando sobre isso, você vai ver a dependência de Deus no meio das batalhas que os gaditas tinham, e Deus entregava os inimigos na mão dos gaditas, por isso eles nunca perderam a batalha. A batalha durou por volta de 25 anos, e os gaditas só voltaram para casa no final. E sabe por que eles voltaram, irmãos? Olha como esse povo é obstinado em obedecer a Deus, obstinado no propósito de Deus. Esses homens estão há 25 anos lá em Canaã, em guerra, em batalha. Deixaram seus filhos, o conforto dos seus lares, suas mulheres, seu rebanho, para pelejar pelos seus irmãos. Ficaram 25 anos lá. E só voltaram porque Josué mandou eles voltarem, que senão eles iam ficar lá. Eles iam ficar lá até eliminar o último inimigo. Josué chegou para eles e falou, está em Josué 22, os versos de 1 a 6. Olha o que Josué fala para eles.
Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A disciplina dos Gaditas, né? A submissão, a predisposição para servir. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesse cuidado de guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas terras, para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Da além do Jordão, eles tinham atravessado, agora volta para lá, da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. 25 anos depois, esses homens receberam o chamado de Josué e falam: pode voltar, chega, vocês já fizeram o papel de vocês. Porque se não falasse, eles continuariam tão obstinados e fiéis a Deus como esses homens eram. A gente leu no texto, cumpriu todos os mandamentos, todos os estatutos, de todo o coração. Porque, irmãos, quem aqui está disposto a largar sua família? A gente sabe que e o que eu vou falar aqui não é uma palavra de efeito, não. É fato. Quem viver, verá. Vai estar se aproximando dias tenebrosos na face dessa terra. Dizem que a igreja passará por grande tribulação. Dias em que homens valentes vão ter que largar as suas famílias e ir. Tudo isso aqui, irmãos, é sombra de uma realidade que vai se cumprir cabalmente nas nossas vidas na grande tribulação. Quem aqui está disposto a largar o seu filho, a sua mulher e ir para o fronte da batalha para conquistar a terra que foi prometida? Quem tem o espírito de um gadita? É só um gadita que tem esse espírito, irmãos. Você não vê a igreja se levantar nem para sair da sua zona de conforto, para vir estar em comunhão com seus irmãos, ainda que podemos fazer isso, porque lá no Oriente já não pode mais. E irmãos estão perdendo as suas vidas, mas ganhando com Deus para estar em comunhão com seus irmãos, mesmo de forma proibida, oprimidos pelo Islã, oprimidos pelos comunistas, e estão lá dando as suas vidas, deixando suas famílias para estarem em tabernas, cavernas, escondidos, para estarem em comunhão com seus irmãos e morrendo por causa disso. E você acha que quem é que precisa de oração? São eles ou somos nós? Vamos orar pelos nossos irmãos perseguidos do Oriente. Sabe o que o irmão do Oriente falou? Não. Quem precisa de oração é vocês. A gente não precisa, não. A gente está fazendo exatamente o que a igreja primitiva fazia. Meu irmão, a igreja primitiva, quando era capturada por Roma, ia para dentro do Coliseu para ser despedaçada por leões, adorando a Deus. Eles botavam as suas melhores roupas, as mulheres se vestiam de forma... passavam as suas maquiagens, botavam os seus vestidos e iam adorando a Deus para as arenas, para morrer, porque sabiam que estavam morrendo em nome de Jesus. Olha a valentia dos irmãos primitivos, irmãos. Olha a valentia desses irmãos do Oriente. Agora olha para nós. É constrangedor. É constrangedor você ter um grupo de WhatsApp, onde tem o nome dessa reunião aqui, com 53, 54 membros, e 6 responderem. 6 interagirem. Quando você clama, pede ajuda, pede para a obra ser feita, para estar junto. E os irmãos se escusam, saem do grupo. Eu não vou nesse não, eu vou sair do grupo porque eu não vou nesse. Você não vai, mas a obra tem que continuar. Quer dizer então que você recebe a tua herança e os teus irmãos que não receberam você deixa para trás? Você não é um gadita. E Deus está olhando para essa terra procurando gaditas, irmãos. Espírito de um gadita tem que estar dentro de vocês, tem que estar dentro de mim.
Porque mais excelente que o espírito de Moisés e o espírito de Elias, que vai estar nas testemunhas, antes tem que ter gadita, tem que ter o espírito de um gadita, porque senão você não chega lá. Não vai chegar lá, irmãos. O gadita não perde batalha. O gadita é fiel ao propósito de Deus. O gadita luta enquanto tiver guerra. O gadita não desiste. Às vezes você tem problema, você vê casos perdidos, pessoas doentes. O gadita ora até o final, até aquela pessoa propor, eu vou morrer ou ser curada, mas o gadita está ali orando até o final. O gadita não abandona uma batalha, irmãos, e nem deixa o seu irmão nela sozinho. Esse é um gadita, é a nobreza de um gadita. E só voltaram para casa depois que Josué mandou eles voltarem. E muitos nem voltaram. Largaram as suas mulheres, seus filhos, seus animais, a sua cama quentinha, o seu cafezinho, sei lá, o seu vinho com pão, e foram brigar pela terra dos outros, irmãos. E perderam suas vidas lá. Nem viram seus filhos crescendo. Nem viram a sua mulher envelhecer. E ficaram por lá mesmo. E os outros só voltaram porque Josué mandou. Essa é uma parte da história dos gaditas, irmãos. Eu vou começar uma outra fase. Eu estou falando isso porque os gaditas, bem no início, quando eu falei, eles se destacaram nos seus contextos onde eles viveram. Sempre se destacaram. Esse foi o contexto da Batalha de Canaã, ao qual eles se destacaram. Eu mostrei a origem deles, da onde eles saíram, da maldição que estava sobre eles, da bendição que foi colocada e a bendição se cumprindo na vida deles. Uma parte vocês já viram da bendição, que eles acometeriam as tropas que iam ter com eles, brigar com eles, e eles acometeriam elas pela retaguarda. E isso é uma sina na vida dos gaditas. No tempo de Davi foi assim também. Os gaditas, irmãos, eram os valentes de Davi. Os gaditas eram o exército que tinham capitães invencíveis de Davi. Foram os gaditas que lideraram as tropas de Davi para a conquista de Israel, para a conquista da terra de Jerusalém. Foi os gaditas que nomearam, que instituíram Davi, passaram, né, o reino de Saul e elegeram Davi, seu rei. Foram os gaditas. Os gaditas, juntamente com outros valentes que estavam lá na caverna de Adulão, era uma área deserta que Davi estava, e nesse deserto tinha a caverna de Adulão. Então tinha um lugar lá que eles ficavam. Davi ficava escondido de Saul lá dentro. E tinham vários homens que sabiam que Davi estavam lá e se escondiam nessas cavernas, fugindo de devedores. Eram homens endividados, eram homens com problemas mentais, eram homens com problemas, crises existenciais. O pior tipo de homens estava dentro da caverna de Adulão. Naquele lugar desértico lá, junto com Davi. Davi não tinha exército, estava fugido de Saul. Saul queria matar ele e Davi se escondia lá. E esses homens estavam com Davi. Olha como Deus é interessante. Olha o que Deus colocou para Davi. Você não tem um exército, mas eu vou te dar isso aqui, ó. Toma isso aí. Pior tipo de gente, mas eram homens valentes, homens fiéis. E era isso que Davi tinha. E esses caras estavam lá, dentro dessa caverna de Adulão, junto com Davi. Ali dentro. E era o que Davi tinha. E ao redor, vários exércitos de inimigos, fora os de Saul que queriam pegar Davi. Então eles estavam ali, ele estava ali. Esse é o contexto que a gente vai entrar agora dos gaditas. Os gaditas no reinado de Davi. Os gaditas se destacaram grandiosamente neste contexto e foram primordiais para Davi estabelecer seu reinado em Israel. A gente vai ler 1 Crônicas, o capítulo 5, os versos 18 a 20. Esses são livros que ninguém gosta de ler, né, irmãos? Mas tem muita coisa aqui. De 18 a 20, diz assim: dos filhos de Ruben, dos gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada entesado e espada, traziam escudo e espada entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44
houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos ageranos, como a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja chamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Homens valentes, esses gaditas, que traziam escudo e espada e eram destros na guerra. Eram um número de 44.760 capazes de sair a combate. Homens dependentes de Deus, pois clamavam o Senhor nas batalhas. Esses homens faziam parte do exército de Saul. Porque Saul, nessa época aqui, nesse tempo de 1 Crônicas, capítulo 5, esses homens estavam debaixo do reinado de Saul. E eram esses homens, gaditas, que passariam a se submeter a Davi, lá na caverna de Adulão. Vai vendo, 44.760 homens, destros para a batalha, destros para peleja, expert em guerra, contra Davi, e meia dúzia de moribundo doente da cabeça, que estava lá, o pior estirpe de ser humano com Davi. Se os gaditas não fossem fiéis, se os gaditas não fossem focados no propósito de Deus, se os gaditas não soubessem que Davi era um homem eleito por Deus, rei, ungido por Deus rei, e era um homem segundo o seu coração, se eles não soubessem disso, o que eles poderiam fazer? Iriam lá, cercavam Davi, matavam Davi e tomavam Israel. Simples. Um cara que não tinha nem, sei lá quantos homens tinham dentro daquela caverna lá em Adulão. 44 mil homens valentes preparados para a guerra. Quem tinha chance? Talvez ele matasse o Davi, se fosse da vontade de Deus, né? Mas eles sabiam, irmãos, que Saul não era o rei escolhido por Deus, mas que Davi era o homem, o rei segundo o coração de Deus. E foram lá, sabe o que eles fizeram? Quando eles souberam que Saul morreu, eles atravessaram o Jordão de novo. E interessante que o Jordão estava na época da cheia, era o primeiro mês, o mês de Abib. Era o mês em que o Jordão transborda. Você imagina um rio transbordando no auge da sua força? Você vê uma enchente aqui, o que ela já faz? Uma enchente não é um rio, uma enchente é uma rua cheia por causa dos valão entupido. Você não vê o que a força da água faz? Você imagina um rio, o Rio Jordão. Alguém já viu o Rio Jordão aqui? Já viu foto na internet? Você imagina aquele rio cheio, uma correnteza sobrenatural. Os gaditas atravessavam aquele rio, abraçados um no outro. Sabe o que eles atravessaram esse rio, nessa época, para irem descer a caverna de Adulão e se submeterem a Davi? Olha a nobreza desses homens, irmãos. Um exército voraz, que podia tomar Israel para eles. Eles passaram pelo rio, na pior época do rio, de braços dados, atravessaram aquele rio e foram se submeter a Davi. E ali, aqueles homens que foram para lá, se tornaram capitães do exército de Davi, o ponta do exército de Davi. O exército de Davi eram aqueles homens malucos que estavam com ele. Os gaditas treinaram esses homens se submeteram a Davi, todos eles treinados pelos gaditas, se submeteram a Davi, e se você ler em 1 Crônicas, você vai conhecer os valentes de Davi. Todo mundo aqui já ouviu falar disso? Os valentes de Davi? Os homens que conquistaram a terra para Davi e instituiu ele rei de Israel, para se cumprir o que Deus prometeu através do profeta Samuel. Foram esses homens. Os gaditas estavam na frente dessa luta. Você vê que eles, mais uma vez, num outro contexto de época, se destacaram novamente. Nós lemos 1 Crônica 5, né? Agora, né? Quando os gaditas souberam da morte de Saul, desceram à fortaleza do deserto. Era essa palavra que eu queria lembrar. A fortaleza do deserto, na caverna de Adulão, onde Davi se escondia de Saul, com os outros homens valentes, se colocaram dispostos a servi-lo, pois sabiam que Davi havia sido escolhido, ungido rei pela vontade de Deus. E os gaditas foram lá e se submeteram a esse homem, a Davi. E aí, olha só, quem foram esses homens? Como eram esses homens que se submeteram a Davi? Você vai abrir aí 1 Crônica, já está acabando já.
1 Crônicas, no capítulo 12, os versos de 8 a 15. Diz assim: olha só como eram esses homens. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões. Lembra o que Moisés falou? Que ele vivia com a leoa? Olha aqui, ó, se cumprindo. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como as gazelas sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanão, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Esses homens eram os gaditas. Esses homens, com essa característica, poderoso como eram, se submeteram ao rei Davi. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Você imagina um negócio desse, irmão? O poder desses homens? Mas eles se submeteram. A palavra diz que eles eram ágeis como as gazelas. Irmão, o gadita, ele é predestinado, ele é aguerrido. Quando a gente olha para a montanha, você acha que pular montanha é fácil? A gente olha uma adversidade na nossa vida, a gente já foge, fica com medo, se acovarda. Pois fique sabendo que a adversidade está para um gadita, assim como as montanhas estão para as gazelas. Um gadita trata uma montanha como uma gazela trata o gadita trata a adversidade assim como uma montanha, quando uma gazela trata a montanha. Eles são ligeiros, eles passam pulando pelas adversidades. Você acha que pular uma montanha ligeira é fácil? Só uma gazela faz isso. Uma gazela, ela pula 5 metros para cima e 9 para frente. Ela passa por uma ribanceira, por um desfiladeiro fácil. Assim eram os gaditas quando eles estavam diante de um problema. E é assim que a gente deve ser, irmãos. Ser como um gadita. Olhar para um problema e não se acovardar. Olhar para uma adversidade e não se acovardar. Olhar o seu irmão fazendo a obra e ir lá ajudar ele. Olhar o seu irmão na adversidade e ir lá estender a mão. Quando Paulo fala que nós temos que nos suportar uns aos outros, não é suportar, é aturar o seu irmão, não. É suportar, é dar suporte. É você estar lá junto dele, carregar ele. Todo mundo aqui viu aquele filme 300? Já viu aquele filme? Você viu como é que aqueles 300, aquilo ali é inspirado nos valentes de Davi. Aquele exército ali, ele funcionava com lanças e escudo. O cara que estava, tinha um cara aqui, o cara que estava à sua direita, tomava conta dele. O que estava na direita daquele, tomava conta desse, e assim sucessivamente. O homem que estava, ele só olhava para frente, ele não se importava com o lado, porque o irmão dele, o seu irmão de tropa, defendia ele. A preocupação do lado é defender esse, a minha preocupação é defender o do lado. Então era um exército coeso. Assim devem ser os irmãos em Cristo, porque assim não deixamos brecha, irmãos. Eu sei que a nossa guerra é espiritual. Eu sei que não pelejamos contra a carne e contra sangue. A nossa guerra é muito mais difícil do que a batalha dos gaditas. A nossa briga é com aquilo que não vemos. A nossa briga, a nossa peleja, o nosso inimigo está ao nosso lado e a gente nem sente. Pronto para, bramando como leão, pronto para tragar a qualquer momento, a qualquer um de nós. E nós temos que ser como os gaditas, irmãos. Um protegendo o outro, um orando pelo outro, um ajudando o outro, um fazendo a obra junto com o outro. Por isso nós somos chamados de corpo de Cristo.
porque temos que caminhar juntos. E aí seremos como aquele exército de Joel 2. Vocês já leram Joel 2? Vocês já viram ali um exército? Um exército que entra triunfante, na frente é o Éden, atrás é só desgraça, rastro de batalha. Um exército que é intransponível, que eles não esbarram um no outro enquanto marcham pela frente, completamente sincronizado, cadenciado, regidos por um cabeça, que é Cristo. Esse é o exército dos gaditas, irmão. Você é um gadita, irmão? Amém? Deus pode procurar e achar em você o espírito de um gadita. Então, irmãos, não abaixem as suas cabeças para qualquer adversidade. Pense, assim como eu pensei, quando eu pensei em desistir de vir para cá, minha oração eu falei para Deus, eu sou um gadita, eu vou lá. Não me interessa quantos tem, não me interessa o que eu vou encontrar. Um gadita não olha para isso, o gadita foca no propósito de Deus. Um gadita foca no que Deus tem para ele, na promessa que Deus fez para ele e para os seus irmãos. Mais importante é servir do que herdar. Leva essa frase na sua mente hoje, irmão. É mais urgente servir do que herdar. Não adianta, você não vai herdar sozinho. Deus não chamou uma pessoa, Deus chamou um exército. Por isso ele é o Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos. Você faz parte de um exército arregimentado por Cristo, aonde a sua arma, o seu escudo e a sua lança não é para te defender, é para defender o seu irmão do seu lado. Armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. É para isso que Deus te chamou, me chamou, para fazermos parte de um exército, porque Ele nos considera gaditas, e o gadita tem a cara de um leão. Você tem cara de leão? Então você faz parte do exército do leão da tribo de Judá. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Não somente, irmãos, a unção de Moisés e de Elias, devemos clamar ao Senhor que derrame sobre a sua igreja, a unção das duas testemunhas, mas também, antes disso, inserir em nós o espírito de um gadita, porque é só assim que a gente vai chegar no final, como um gadita. O gadita não larga. Tem um relato bíblico que eu esqueci de anotar a referência, mas os irmãos que gostam de ler a palavra vão saber. Os valentes de Davi, treinados pelos gaditas, existe um homem, um dos valentes, que foi treinado pelos gaditas, que ele incorporou tanto o espírito de um gadita, que ele pelejou numa batalha ao lado de Davi, e ele pelejou tanto que a batalha acabou, ele não conseguia abrir a mão para soltar a espada, de tanta força, de tão aguerrido que ele estava naquele combate. Ele abria a mão, a espada não desgrudava da mão dele, de tão fiel ao propósito de conquistar a terra e estabelecer o reino de Davi em Israel, aquele cara tinha. É assim que Deus quer forjar a mim e a você, irmãos. Não vamos largar a rélia do arado, a seara é grande, falta o cefeiro, falta os trabalhadores. E se você pegou na rélia do seu arado, na rélia de arado, que é a sua ferramenta, não larga, irmão, deixa ela machucar a tua mão, mas não solta ela. Faz que nem esse guerreiro, vai até o final, só abre a mão quando acabar. Aí ela vai ficar lá marcada na tua mão, e ela não vai conseguir nem sair de lá, de tão acostumada que ela está na tua mão, da tua empunhadura, na tua pegada. É assim que Deus espera encontrar a sua igreja até o último dia, quando Cristo volta para essa terra. Amém, irmãos?